Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste domingo, dia 29 de março de 2026, a Igreja Católica começa a Semana Maior, também conhecida como a Semana Santa. E hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos celebra a chegada de Jesus a Jerusalém. E esse Domingo de Ramos é como nós lembrarmos de tudo o que Jesus vai passar, né? É como se fosse uma síntese de tudo o que Jesus viveu. Na cruz, Jesus nega-se a salvar a si mesmo. Decida-se somente amar. Perdoa até quem lhe tira a vida. Vive o reino dos céus na terra. Vamos segui-lo. Esse é o seu e o nosso caminho de ressurreição. Hoje iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal do nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associamos pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e de sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 21, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, no potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumento, o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e o espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa é a passagem bíblica de um dos evangelhos que mostra como Jesus entrou em Jerusalém. Jesus teve uma entrada triunfal. A forma de como Jesus entrou em Jerusalém foi de uma forma muito simples. Nós devemos aprender a simplicidade de Jesus, que possamos ser simples. Jesus não entrou com ouro nem com prata, nada disso.
ele entrou montado num jumento, para mostrar a simplicidade ao povo. Então que possamos ser igual a Jesus, que possamos ser simples o máximo possível. Leitura do profeta Isaías, capítulo 50, versículo de 4 a 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus tinha todo o poder. Poder esse que seu Pai deu a ele. Mas ele preferiu obedecer a Deus, ao seu Pai. Porque Jesus poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas ele sempre esteve em obediência ao Pai. Ele se igualou aos homens. Mais uma vez, aqui a leitura confirma a simplicidade de Jesus. Assim como lá no evangelho que eu li anteriormente, também falava da simplicidade, aqui a carta de São Paulo aos Filipenses também confirma essa simplicidade que Jesus teve. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27, versículo de 11 a 54.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a que chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que fareis com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde,
houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente percebe aqui na leitura do Evangelho de Mateus a história desde o período após a última ceia até a ressurreição de Cristo. O Evangelho de Mateus mostra uma síntese, um resumo de tudo o que vamos vivenciar na Semana Santa, tudo que vamos lembrar na Semana Santa, também conhecida e chamada como Semana Maior. A Semana Santa é a semana mais importante para os cristãos católicos, porque é o momento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, Então aqui é uma história, é uma narração simples, porém triste, Jesus foi condenado pelo próprio povo, pela maioria do povo, Jesus estes que ajudou de diversas formas o seu povo através dos milagres, e o povo não reconheceu a obra de Cristo, Inclusive, os próprios discípulos não viram Jesus como um ser milagroso. Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus, Então, é o que acontece também nos dias de hoje. Quantos de nós não já negamos Jesus? Já parou para pensar nisso? Quanto de nós já negamos Jesus? Quanto Deus nos ajudou e nós muitas das vezes o abandonamos? Muitas das vezes nós só sabemos reclamar. Mas será que nós já agradecemos por algo que Deus já fez por nós?
Será que somos iguais a Jesus ou somos iguais a Judas, Pedro, Pilatos? Nesse dia de Domingo de Ramos, vale a pena nós refletirmos sobre esses assuntos. O povo condenou a Jesus. Condenou na pior forma que existia na época, que era a morte de cruz. Na época, quando se morria na cruz, eles colocavam a sentença, na cruz. Por que aquela pessoa foi morta na cruz? No caso de Jesus, como a gente sabe, Jesus não fez nada para o povo, para o que o povo condenasse. Como está descrito no próprio Evangelho, o povo condenava por inveja, E na tábua, na descrição da sentença de Jesus, em vez de estar escrita a sentença, esteve escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. É o que a gente conhece como INRI, I-N-R-I. INRI é Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O INRI que você encontra na cruz, nas igrejas, nas artes sacras, significa isso. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, na língua da época. Observem como Jesus foi importantíssimo para o mundo. Tanto é que a maioria dos países tem como contagem o calendário cristão a partir do nascimento de Cristo. O período antes do nascimento de Cristo é chamado de antes de Cristo. E o período depois do nascimento de Cristo é chamado depois de Cristo. É o famoso A.C. e o D.C. Muitos países adotam esse calendário, o chamado calendário cristão. Para vocês observarem como este homem foi importantíssimo para a humanidade, para o mundo. Tanto é que até os dias de hoje, milhares e milhares de cristãos são os discípulos de Jesus, aceitam Jesus, seguem Jesus até os dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Durante todo o período, todo o caminho que Jesus fez, desde a condenação até a ressurreição de Cristo, estava lá com ele a sua mãe, a Virgem Maria, a Nossa Senhora. A mãe nunca largou os braços do filho. Maria nunca largou Jesus. Então, por isso, rezamos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos vocês.